Bom, é, sobre reforço, eu acho que no final das contas, depois do jogo de ontem, inclusive, que eu vi muita gente falando, porra, o Caleri fez falta, porque era um jogo que para brigar no meio de zaga. Me pareceu ontem, foi até bom para tomar algumas conclusões. Me pareceu que o São Paulo, neste momento, se tem que contratar um jogador, deveria contratar um jogador realmente que saiba trabalhar a força física e a cabeçada na área. Na minha opinião, falta para o São Paulo um jogador tipo Pedro do Flamengo. Claro que o Pedro do Flamengo é um jogador extra classe, muita categoria, chuta com as duas. É um jogador que com a bola no pé ele faz muito bem, mas é um jogador que faz a referência dentro da área. Por exemplo, o Flaco Lopes não é um primor técnico no Palmeiras, mas é um jogador que quando o Palmeiras está enroscado e está encruado ali, é bola na cabeça do cara. Talvez o São Paulo careça desse jogador sem o Caleri e seja importante para o São Paulo focar num perfil de atleta, num perfil de jogador neste sentido, nesta janela, e talvez a gente tenha que focar é, nesse perfil de jogador para a camisa 9. Ontem, olhando o jogo, eu fiquei pensando nisso e queria abrir isso para vocês comentarem comigo também, para vocês darem a opinião de vocês, para ver o que vocês acham. Se vocês acham que o São Paulo. Porque assim, a gente ouviu nomes. O próprio Mariano Dias é um jogador de movimentação, é um jogador que joga no centro do ataque, mas é um jogador menor, não é um jogador fortão de área, etc. E às vezes a gente vê que quando o jogo está muito mascado e você não consegue vencer, você tem um cabeceador, você tem um cara ali dentro da área que sabe empurrar uma bola, que consegue brigar com o zagueiro, que se impõe fisicamente, muitas vezes ele consegue abrir uma prerrogativa diferente para você. Jogadores assim é tipo o Daverson, aquele Isidro Pita do Red Bull, são atletas que, no final das contas, conseguem prevalecer fisicamente. Ener Valencia do Internacional, são jogadores que conseguem dar esse tipo de vantagem e conseguem abrir uma perspectiva para o técnico do tipo, cara, não está dando certo. Eu vou ter que mandar a bola para a área, mas você tem que ter esse cara para cabecear. Com a lesão do Caleri, a gente faz até sentido que a gente pense nessa vertente. Isso foi um pensamento meu, não conversei com ninguém do São Paulo sobre isso, mas imagino que perfis como o do próprio Carlos Vinícius, que é um que a gente sempre fala, porque o São Paulo já consultou lá atrás e está mapeado para o São Paulo conversar com ele sobre o futuro no meio do ano, talvez faça sentido que um jogador deste perfil, com este biotipo, com essa forma de trabalhar, possa ser interessante para nós, mesmo que ele não seja um jogador titular para o tempo todo, mas que seja um jogador sempre requisitado e utilizado no final das contas. Lembrando que o Zubeldia indicou também dois jogadores do mercado sul-americano, que eu não conheço o nome, não adianta nem me perguntar e tudo, mas ele indicou dois jogadores do mercado sul-americano que possam entrar naquele perfil financeiro, aquele perfil que o São Paulo precisa de jogadores ou sem contrato, ou que possam vir por empréstimo, ou com baixo salário, ou que o São Paulo possa fazer algum tipo de proposição por produtividade. Vai ser animado e vai ser interessante a gente ver como o São Paulo vai se movimentar na janela de meio de ano e precisamos. Eu acho que ontem ficou claro que a gente precisa de ter um terceiro centroavante, não porque o Rian e o André Silva não podem ter oportunidades e não merecem, mas que a gente precisa ter características distintas dentro do plantel para gerar opções para o técnico e o técnico poder desenvolver melhor o trabalho dele. O que mais? Falamos sobre o Maia também, 10 jogos de invencibilidade, chegamos a 4 vitórias, 6 empates. É a maior invencibilidade da Série A nesse momento. O São Paulo vem carregando isso. Jogamos contra o Fortaleza, espero que continue, que a gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Não dá nem para pensar em perder um jogo contra o Fortaleza, que ainda está abaixo da gente na tabela do Brasileirão. Fortaleza também que não vem tão bem, vem ralando, vem penando. E o Fortaleza, inclusive, empatou com o Retrô ontem e sofreu, tá? Não foi fácil para eles. O Ibali do São Paulo, que é emprestado do São Paulo, jogou esse jogo, entrou na partida. E o Fernandinho, aquele interminável de 15 anos atrás, de 14 anos atrás, se eu não me engano, acho que ele jogou em 2011, no São Paulo foi 2010. Não, foi 2010. Fernandinho interminável, que tinha vindo acho que era Barueri, não era isso? O time que jogava lá na Arena Barueri, que hoje a Leila toma conta, ele jogou também esse jogo para participar. O que mais?
Cara, falar de novo sobre o Wendel, muita gente vi criticando, o próprio Zubeldia saiu em defesa do jogador, disse que o jogador ainda está recuperando a forma, está voltando a melhorar, disse que ele gosta muito do perfil do atleta, está dando uma moral para o Wendel. Eu estou vendo muita gente massacrando o cara, e eu acho que tem que ter calma, porque a gente já viu que a gente está completamente ferrado de atleta e jogador. Se a gente começar a queimar jogador e começar a queimar etapa, lembrando que o Wendel ficou sem jogar meses, voltou a jogar agora. Aí tem que falar assim: ah, mas o Cedric. Tudo bem, o Cedric é um jogador mais experiente, é um outro tipo de jogador. E o Cedric também estava se preparando fisicamente há meses, né? Enquanto estava sem jogar, para poder voltar para o São Paulo e agora está super bem de novo. Vamos esperar que o Wendel recupere, porque no final das contas ele é jogador do São Paulo, é patrimônio do São Paulo. Eu acho sim que o Mike é um que tem que entrar na lateral direita, mas acho que na esquerda a gente tem o Patrick, a gente tem o Enzo e a gente tem o Wendel. O Enzo é naturalmente o titular, o Wendel é um reserva para ficar alternando até para não quebrar o Enzo, e a gente ainda tem o Patrick ali, que não preferiu ficar, não preferiu sair, tá ali brigando ali e pode ter de repente uma opçãozinha, uma oportunidadezinha para poder fazer as coisas. O Belletti, que eu tinha comentado com vocês, foi campeão da Youth Champions League com o Barcelona, ganhou 3 títulos com o Barça e tinha ali um monte de perfil, esses perfis ali parasita, que fica parasitando Cotia, que antes conseguia ter um monte de acesso, um monte de coisa que eu já falei. E aí, depois que perderam acesso para as coisas, começaram a criticar tudo é se o Cotia, Cotia é um lixo, Cotia não presta, Cotia é uma porcaria. Botaram o Belletti estagiário, o Belletti é um lixo, o Belletti não sei o quê. Tá aí o Belletti, foi campeão de 3 campeonatos, inclusive o maior campeonato europeu, o título da Espanhol, comandando a base do Barça na Champions League. Lembrando que ano passado quem ganhou foi o Olympiacos do Marinakis, que também tinha feito um grande trabalho e neste ano ficou pelo caminho. É aquela história, são safras, né? Você pega uma safra boa, tem que fazer um negócio lá, mas só para mostrar que a opção de colocar o Belletti para cuidar de um time de São Paulo como técnico também não foi aquele negócio que falaram assim: ah, pegaram lá o cara que estava dormindo, estava lá bebendo na casa dele e botaram para treinar a Cotia para fazer favor. Nesse ponto, criticaram muito o Muricy, na época, inclusive. Assim, o Muricy pegou lá qualquer um lá que ele queria, amigo dele, e botou lá para fazer. Parece que a história não é bem assim, não é mesmo? Amigos que gostam de criticar e falar um monte de asneira sobre o Cotia o tempo todo. Tá aí, eu quero ver a explicação de vocês para dizer como é que o Belletti, que segundo vocês era um mero estagiário horrível, que foi lá para cobrir favor e para fazer um capricho do Muricy, foi campeão do principal torneio europeu comandando categoria de base. E também, ele foi bem no São Paulo? Não. Mas também não dá para dizer que porque o cara não foi bem num time, ele tem que ele bem no outro. Quantos técnicos a gente já não viu que vão bem, fazem um grande trabalho num time, porque são diversos fatores, e vão para o outro e não conseguem desenvolver um grande trabalho. Acho que um dos maiores exemplos aí é o que eu sempre falo: o Roger Machado era chacota, era piada entre São Paulinos quando falava: ah, não tem técnico, pega esse Roger Machado, já que o clube acabou. Tinha muita gente que falava isso. Hoje o Roger Machado está valorizadíssimo e eu vejo muito São Paulino falando: poxa, seria tão bom se a gente contratasse o Roger Machado. E muitas vezes são os mesmos caras que falavam que o Roger Machado era um lixo de técnico, uma grande porcaria, e que era chacota que o São Paulo pegasse o Roger Machado. Hoje o Roger Machado está entre os principais técnicos falados aí no Brasil, no mercado de treinadores, que está escassíssimo, né? O Brasil que tomou mais aí, mais uma vez, um chute na bunda do Ancelotti. Esse Edinaldo, eu vou falar uma coisa para vocês: que coisa bizonha. Mais uma vez, o Brasil aí ficando escanteado pelo Ancelotti e agora deve realmente partir para o Jorge Jesus. Que coisa vergonhosa que é essa gestão da CBF. Bom, acho que o Marcos Antônio e Juan, só para a gente falar, acho que depois desses últimos jogos que vem acontecendo, por mais que eu seja relutante com o preço, eu acho que tecnicamente e importância dentro do grupo, tá claro que são jogadores que são relevantes, são jogadores importantes e que mostram que não foram erros de contratações. Ao contrário do Jamal e do Longo, a gente fica claríssimo que as contratações do Marcos Antônio e do Juan Tressort foram boas contratações. A grande questão que o São Paulo tem, o grande dilema é como manobrar as questões financeiras e conseguir manter dois jogadores que estão adaptados e se hoje são importantes e fazem parte de um grupo que já está adaptado nesse estilo de jogo do Zubeldia.
Senão o São Paulo vai ter que voltar para o mercado, buscar jogador, fazer tudo de novo, começar a adaptação. E a gente sabe que a gente pode errar nesse processo. E no final das contas, o Marcos Antônio e o Juan Tressoldi, para mim, na minha opinião, e eu estou vendo muita gente falando sobre isso, são sim, foram sim acertos e são jogadores importantes hoje, a ponto de a gente não prescindir do uso desses atletas dentro do São Paulo hoje. É muito importante que a gente consiga continuar com eles. Bom, falamos do Cedric, falamos dos jogadores machucados, deixa eu ver se faltou algum assunto aqui. Falamos sobre o André Silva ter feito um jogo péssimo, o Luciano ter dado a volta por cima. Tomara que agora ele engate, né? Que ele consiga melhorar. Que quanto mais perto do gol, melhor para ele, que ele consiga fazer as coisas. Falamos aí sobre o Marcos Antônio. E por último, vou falar sobre a questão do estudo do gramado sintético, que estava vendo, eu estou há dias, então faz tempo caçando isso. Ontem eu publiquei no blog que a Universidade de Stanford publicou um estudo no qual eles identificam que a atividade física em gramado sintético, ela sim gera maior incidência em lesões de LCA, que é a parte de joelho, que são as questões ligamentares. Então, não é coincidência, o pessoal fala que não tem estudo, aí vai a Leila lá e paga um estudo financiado por uma faculdade do Brasil e diz, não, não tem comprovação, não sei o quê, internacionalmente não tem, tem sim, tanto que a gente botou lá o estudo, tá no blog do São Paulo, da Universidade de Stanford. Você quer pegar a Universidade de Stanford, vai contestar como? Dizendo que sim, tem uma incidência maior e que ainda coloquei um outro estudo dizendo que mesmo que não tenha um outro estudo que contestava sobre não consigo identificar uma disparidade entre sintético e gramado natural sobre questões de lesões de joelho, entretanto, apontava, tá lá também o nome da pesquisa que eu não me lembro de cabeça agora, um estudo apontando que existe mais incidência de problemas de tornozelo também em gramado sintético do que especificamente do que se você fizer o comparativo para gramado natural ou relva, como falam aqui em Portugal, sobre a questão do uso dos gramados sintéticos. Isso é muito importante, isso é uma coisa que a gente não pode deixar pagar. Eu já estou faz tempo pesquisando isso, publiquei ontem com muito gosto nas redes sociais para que a gente possa, para você possa ler, para você possa se informar e para que a gente possa juntos propagar esta informação a respeito do uso do gramado sintético, que sim, está aí dizimando jogadores nossos, Oscar, Lucas, Caleri, já teve Ferrarese, Miranda, a gente tem uma lista enorme, Ferreirinha ano passado, de jogadores que sofreram com relação a essas lesões e a gente como São Paulino. E que a gente briga para não deixar que Leila, etc., essas pessoas que influenciam veículos de comunicação, sabe-se lá como, que eu não quero nem apontar o motivo qual, mas a gente sabe que existe algum simples tipo de influência, que se fale isso. Inclusive no UOL, só para vocês saberem, eu vi lá uma matéria que estava dizendo que, exaltando a Leila com a fotografia dela, falando que a Leila foi a única gestora que conseguiu ter superávit no clube dela. Mas eles não contam para você que a Leila teve um aumento da dívida de 280 milhões, igual teve o São Paulo.